Bom, dando continuidade ao evento, segundo o backstage, vamos entrar agora no quarto bloco, que são os cases de varejo. Executivos especialistas em gestão de ativos das redes de varejo, onde compartilham suas experiências. São membros do Comitê de Varejo, a Biesv. O primeiro a falar é Sidney Furlan, presidente do Grupo de Manutenção do Varejo e Shopping Centers. Grupo técnico filiado à Abraman desde 2007, desenvolvendo durante esse período importantes projetos para o setor do desenvolvimento tecnológico. Diretor da Emacom, Engenharia, Manutenção e Consultoria. Professor da Fundação Getúlio Vargas, do curso de pós-graduação em Administração de Empresas. Trabalhou como gerente de engenharia, manutenção e utilidades do Tenda Atacado, Walmart e Grupo Pão de Açúcar. Bom dia a todos. Obrigado, Takano, obrigado, Ronald, agradeço a Biesv pelo convite. É interessante que nas apresentações, quando eu tenho essas oportunidades, eu lembro da primeira apresentação que eu realizei quando eu tinha 18 para 19 anos, o início de formação, e aí eu ali naquela expectativa, né, esperando o meu momento, os outros palestrantes sendo anunciados, aqueles currículos enormes, né, e aí iam anunciar Sidney Furlan, estudante de engenharia, ponto. E aí eu falava, poxa, um dia eu vou chegar nesse nível desse pessoal, com aquele currículo enorme, várias informações, vários projetos. Hoje eu estou nesse momento e não estou muito feliz, né? Eu gostaria de ter meus 18, 19 anos, onde que eu era só mencionado estudante de engenharia. Apesar de que muita gente fala que eu pareço ainda um acadêmico, né? Acabei de sair da faculdade, eu já tenho 22 anos aí de experiência no segmento, de gestão de ativos principalmente, né? Sempre esse foi meu enfoque da minha carreira profissional. Nos últimos 12, 13 anos dedicados ao varejo, né? Que é um segmento no qual eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto no Pão de Açúcar e que me encantou fortemente em função dessa dinâmica louca, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente sabe que teremos um desafio importante para ser superado, só não sabemos qual é. Então é uma dinâmica muito bacana. E isso me apaixonou, né? Uma coisa que me encantou muito na questão do varejo. Um pouquinho de números aí que eu gosto sempre de estar dando uma introdução para a gente poder conhecer um pouquinho do tamanho, né, desse mercado varejista. Tem aí a informação de investimentos do Grupo Pão de Açúcar, no ano 2007, 2008, né, fortes investimentos, então é o setor que mais investe em crescimento no país. O Walmart, informando aí em 2009 qual era a sua expectativa de 100 unidades para 2010, e foi entregue 100 unidades em 2010, um desafio muito forte nesse ano. As fusões, né? As fusões também são bastante interessantes, o que acontece de fusão nesse mercado. Então, as empresas que já são grandes se tornando cada vez maiores. E aí a concorrência, obviamente, observando toda essa questão da fusão, também buscando novas parcerias, né, onde que eles conseguem realmente se encaixar. Lucro líquido, a informação recente, crescimento de 179% no segundo trimestre. Nordeste, ampliando aí a participação no varejo, né, uma outra movimentação interessante, né, que de repente, todas essas três apresentações que nós vimos no primeiro bloco, nos submete a uma reflexão, né, de por que tudo está acontecendo da forma que acontece, por que de tantos problemas, né, o porquê que todas essas dificuldades em se contratar um projeto, em se entender para que serve um escritório de arquitetura. É um segmento novo, né? Estava até conversando agora há pouco com a Yara, podemos dizer que é um segmento que tem aproximadamente 15 anos de idade, nesse forte crescimento louco no Brasil. Né? Porque as empresas pensavam em fazer expansão, 2, 3 lojas no ano. De repente virou uma loucura, 50 lojas, 60 lojas, 100 lojas. E aí um agravante, não para só na questão do projeto, da arquitetura. Quem é que combina com os fabricantes que no ano que vem eu vou fazer 100 unidades? O fabricante, eu tenho 100 novas unidades que eu vou precisar de 100 geradores, de 100 escadas rolantes. Não tem uma combinação, né? E aí, de repente, o mercado demanda. Como é que se constrói tudo isso? Cidades médias, né?
Então, os shopping centers estão migrando para cidades médias. Essa é uma outra movimentação, que tem os seus impactos, que vão gerar problemas. E qual é o nosso desafio? É encarar esses problemas e entender como é que a gente vai superá-los. Informação aí do IDV, números aí de faturamento em relação ao PIB. 100 bilhões de reais por ano de faturamento. 385 mil funcionários, com aproximadamente 10 mil lojas de rede. Eu estou falando apenas de 25% do mercado varejista. Esse número corresponde a apenas 25%, né, que são as grandes redes. Os outros 75% não estão inseridos aí. Olha o tamanho do número. Consumo de energia, 40 gigawatts de energia elétrica. Receita de fornecimento, 11 trilhões de reais em 2008. Fonte aí, IDV e ANEEL. Aí tem uma informação aí sobre o que representa em termos de consumo de energia, o quanto que a Itaipu gera de energia. Nós praticamente consumimos uma turbina de Itaipu. E aí onde que começa, gente, a questão da gestão de ativos? Eu acho que até em função dessas primeiras apresentações, de forma bastante interessante, que nós podemos assistir nesse primeiro bloco, a gestão de ativos começa onde? Podemos dizer que a gestão de ativos começa na expansão? Onde, por exemplo, a Ford, quando colocou a sua planta em Camaçari, será que ela pensou na questão da qualificação da mão de obra da região? E aí ela teve que pegar, depois de algum tempo que a planta já estava em operação, pegar toda a sua equipe aqui de São Paulo e levar para a Bahia para superar os desafios de qualidade, de mão de obra e de pessoas que ele tinha na região? Então, talvez gestão de ativos começa-se também quando se pensa em expansão. Para onde estamos indo? Shoppings estão indo para cidades médias. Nordeste está expandindo no varejo. Expansão, desafios, pessoas, tecnologia. As tecnologias estão próximas dessa região. Eu tenho mão de obra qualificada nessa região. Projeto. Começa a gestão de ativos em projeto. Os projetos estão realmente olhando todo o histórico de problema operacional, estão vendo todas as dificuldades tecnológicas que estão, ou até que estão sendo modificadas. Construção. Construção também, gestão de ativos começa na construção. Por quê, gente? Gestão de ativos começa na expansão, passa para o projeto, depois vai para a construção. Porque depois vem a operação. A operação vai herdar tudo que foi pensado, planejado e executado aqui. Então, se gestão de ativos não começar aqui e ter uma continuidade ao longo dessa cadeia, obviamente, o cliente final, que os números mostraram isso, não sei se é um número interno da própria empresa, mas os números mostraram uma insatisfação. Agora, por que existe essa insatisfação? Será que estamos com um problema na cadeia? E aí, frente a essas dificuldades, tivemos aí uma idealização até do Eduardo Trajano, que está aqui presente, de montar um grupo de manutenção de empresas de varejo e shopping center. Isso em 2004, começou os primeiros movimentos. Em 2005, nós estávamos já trabalhando junto à FIA, e em 2007, nós fizemos uma aproximação de uma associação que tem um know-how já de longa data em termos de gestão de ativos, que é a Abraman, Associação Brasileira de Manutenção. Carência de mercado, precisamos de conhecimento, precisamos buscar quem já conhece dentro do cenário nacional. A Abraman foi a melhor parceria que nós encontramos no momento, e hoje estamos junto da Biesv, porque hoje nós queremos agora pegar o nosso conhecimento e realmente compartilhar junto com os varejistas. Então aí tem algumas das empresas, esse grupo, essa participação aqui ela é bem dinâmica, então nós já tivemos essa tela bem cheia de empresas participantes, aí de repente mudam as pessoas, saem algumas pessoas do grupo, daqui a pouco retorna de novo, então é um grupo bastante dinâmico. E aí para falar um pouquinho do que é manutenção, do que é a gestão de ativos, agora um overview mais específico sobre a questão de ativos. A manutenção é aquilo lá, quando tudo vai bem, ninguém lembra que a manutenção existe. Quando vai mal, não existe manutenção. Quando é para gastar, não é preciso que exista, vocês estão gastando demais. Porém, quando realmente não existe, todos concordam que ela deve existir. Não é isso?
Umas definições aí de norma, de manutenção. Então, a manutenção já é definida em norma, e para nossa felicidade, existe uma norma, existe uma formulação de uma norma que chama-se PAS 55. É um modelo internacional que agora está sendo trazido para o Brasil e está sendo traduzida para ISO 55000, que vai ser uma norma específica de gestão de ativos, onde vai ensinar cada um a calcular os indicadores, como é que se implanta um PCM de manutenção, como é que se gerencia uma área de gestão de ativos. Então, teremos uma norma que vai ser um guia para ajudar as empresas a construir a sua gestão de ativos. A dinâmica desse negócio é muito louca, gente. Imagina uma empresa espalhada pelo Brasil, né? Isso é um exemplo real aqui de uma das empresas que eu trabalhei, onde eu tenho todas essas regiões aqui atendidas por unidades. Então, eu tenho bases operacionais, tenho bases regionais, onde se cuida de manutenção e reformas, e tem outras bases de manutenção fixa. Aí vamos agora, uma visão mais micro do negócio. Aquela é uma visão macro, uma visão mais micro do negócio, olhando apenas cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, concentrada, uma série de unidades. Expandindo um pouco o Grande São Paulo, São José dos Campos, Itu, Sorocaba. Olha só a dificuldade que existe em se gerir várias unidades simultaneamente. São equipamentos semelhantes? São, mas isso aqui é dinâmico, né? Funciona praticamente unidades 24 horas por dia. Porque se a loja não está aberta, os equipamentos estão funcionando. E aí você tem que dar manutenção 24 horas por dia dessas unidades. Características desse setor, né? Então, temos aqui algumas características de equipamento, com áreas construídas que podem variar de 2.000 a 30.000 metros quadrados. Estou contando aqui com estacionamento, alguma área também já de back-office, etc. 2.000 a 30.000 metros quadrados. Tem alguns empreendimentos que é até maior, mas a média é isso. Investimentos que podem gerar de 6 milhões a 50 milhões de reais. Uma unidade. Imagina, por exemplo, o Pão de Açúcar com 500 unidades. A 50 milhões, uma média, vai colocar metade dessas unidades, que são as lojas do hipermercado, que custa 50 milhões. Se colocar 200 unidades, quanto nós estamos falando de gestão de ativos aqui? É uma pequena fortuna, né? Que um gestor de ativos tem para cuidar. Um pouquinho das instalações, né? O que se tem para cuidar. Então, são lojas muito padrões em termos de equipamento e tecnologia. E para fazer tudo isso, gente, é uma condição extremamente importante que se tenha uma gestão de ativos com o PCM, né? Um planejamento e controle dessa manutenção, por onde passa toda a parte da organização desse departamento, o planejamento, a programação, os recursos físicos, financeiros, treinamento dessa equipe constante e um programa, uma política de qualidade. Projetos que já foram desenvolvidos dentro desse nosso grupo e dentro do segmento varejista, que já é do nosso domínio, né? Já é uma coisa que já temos know-how, dominamos o assunto. Mercado livre de energia. Hoje o mercado livre de energia, o varejo tem uma participação de 3% de toda a energia comercializada no mercado livre. É um número ainda insignificativo, né? Se a gente olhar o tamanho do segmento. Mas já são 3%. 5%? Detestamos essas plaquinhas. Viu? Projetos de eficiência energética. Também tem um desenvolvimento muito interessante. Para vocês terem uma ideia, em 2008, vocês terem uma ideia do que significa mercado livre de energia e eficiência energética dentro do segmento. Em 2008, no Pão de Açúcar, nós conseguimos uma redução de 36 milhões de reais no ano com projetos de eficiência energética e mercado livre de energia. 36 milhões de reais. Eu tenho certeza que isso é o faturamento de algumas empresas aí, uns 10 anos de receita. De algumas empresas de médio e pequeno porte. Consultoria, né, na parte de gestão de ativos, implantação de ferramentas de qualidade. Então, nós temos até uma ferramenta de TPM, né, que é manutenção produtiva total, né, não é atenção pré-menstrual, nem é manutenção produtiva total, que é uma técnica japonesa que já foi implantada em algumas unidades de varejo.
sistemas informatizados, então as empresas perceberam que precisavam investir em sistemas informatizados, hoje a gente tem sistema até em web, porque imaginem aquela quantidade de lojas espalhadas pelo Brasil. Eu tenho que ter um sistema que me permita uma certa versatilidade na busca das informações. Um client-server fica inviável e servidores muito parrudos, muito grandes. Então, solução mais ideal, web. Implantação de monitoramento de equipamento de energia, gerenciamento de obras, reformas de lojas e análise crítica de projetos. E aí, gente, quando temos uma falha nessa cadeia toda produtiva, e eu gosto até de usar o carrinho de cliente, por que eu gosto de usar o carrinho de cliente? Qual é o único ativo que o cliente utiliza dentro de uma unidade de supermercado, por exemplo? É o carrinho de cliente, né? É o único equipamento que o cliente utiliza. O resto ele não põe nem a mão, está lá para conservar produto, né, a temperatura do produto, para armazenar produto, para passar no caixa. Agora, qual é o único ativo da loja que a gente utiliza? Carrinho de cliente. E é o melhor que está em melhor estado, não é? Não é o melhor ativo? Todo mundo adora o carrinho de cliente. Mas logo, logo vai sair a versão de direção hidráulica, né, câmbio automático, fiquem tranquilos, vai ter até ar-condicionado. E aí, quando temos esse problema aí, qual que é a melhor decisão a tomar aí? Porque o pessoal já começa, pô, estamos com um problema. Vamos terceirizar porque a equipe própria não é boa. Não, vamos mandar as empresas terceirizadas embora e vamos contratar a equipe própria, que a equipe própria é melhor porque a gente decide. Aí fica aquela briga, né? Porque, na verdade, o que se quer, né? Vamos se livrar do problema ou vamos buscar qualidade? Esse é um dilema. E aí tem a quebra do paradigma. Vamos quebrar paradigma. Né? Equipe própria é melhor que tem. Por quê? Porque eu domino a equipe própria, e aí se eu tenho algum erro, se eu cometo alguma falha, eu vou chegar lá para a minha diretoria, ó, a minha equipe falhou, eu errei, me manda embora? Não, já identificamos a falha, já estamos montando um plano de ação e vamos resolver o problema. Agora, quando é a equipe terceirizada, vou descontar do teu contrato, vou te mandar embora, vou rescindir, vou te aplicar uma multa, você vai me pagar todo o prejuízo. Normalmente a gente tem essa postura diferenciada, né? Equipe terceirizada, equipe própria. Então vamos olhar um pouquinho aí se a equipe própria é ruim ou é boa e a terceirizada é melhor. Isso são casos reais, fotografados de manutenção de áreas geridas por equipe própria e equipe terceirizada. Essa área era gerida por uma equipe terceirizada. Essa outra área, equipe própria e terceirizada, uma equipe